Beleza. Então, beleza. Soft Starter, sem descrição, mas pelas características, uma Soft Starter de 130 amperes. Isso, Alessandro? Isso. Beleza. Então, aqui, primeiro teste. Teste de continuidade. Deixa eu pôr numa posição que dê para vocês verem. Teste de continuidade entre entrada e saída. Esse teste é bacana? Esse teste é bacana porque também já dá para detectar. Às vezes, bypass colado. Beleza, sem condutividade. Segundo teste a frio. Entre os terminais do gate e o catodo de cada SCR, existe uma resistência baixa, relativamente baixa até, na faixa aí de 18, 15, 20, e alguns modelos até 30, 38 ohms. Notem que este primeiro, eu vou tirar esse bip. Notem que esse primeiro, 15 ohms. Na faixa de tolerância bem bacana. O segundo, 15,7 ohms. Esses dois gates e catodos são da primeira chave, do primeiro tiristor, da fase U. Olhem o segundo. Olha a resistência como está muito... Assim, se fosse, tá com 13, tá com 14, tá com 18, 20, beleza. Tá num range legal. Mas ele está dando uma variação de quase 5 ohms para baixo. Ou seja, tem uma resistência muito baixa entre o gate e o catodo. Ó. Mesma situação. 9, 9,7, 10 ohms. Então, relativamente, está mais de 33% de diferença da outra. Ó, essa da fase V. Essa aqui é da fase W. Ó, 10 ohms. 10 ohms. Então, assim, é confiável o teste? Não. Teste a frio nunca é confiável. Só te dá um norte para você seguir o caminho, para buscar aonde pode estar a falha. Eu acredito que talvez nem erro de sincronismo nós não teremos aqui neste primeiro canal. Mas nesses outros dois teremos alguma anomalia aqui. Placa de controle. Como que a gente testa? A priori, ainda não fiz uma giga, mas dá para fazer uma giga de teste também. Mas também dá para fazer manualmente. Se você tiver principalmente uma outra soft starter onde empregá-la ela, você não corre o risco de explodir soft starter. Inversor corre risco. Inversor ele tem um sistema fechado, ou seja, ele tem um positivo e um negativo que tem contato com uma chave eletrônica. Se der cagada na placa de controle, ele vai explodir na sua cara. Soft starter não tem o risco de explodir algo na sua cara em relação à parte de potência. Pode explodir alguma coisa? Pode. Circuito de chaveamento, um erro no circuito de sincronismo que você manuseia de forma errada, mas não existe um risco na potência aqui. O risco maior na soft starter, pelo fato de possuir alimentação trifásica, é o risco de você ser eletrocutado. Tomar um choque no barramento, se o bypass estiver fechado, então todo cuidado é possível. Soft starter de grande potência, parte eletrônica se faz análise na bancada eletrônica. Parte de potência faz análise na bancada de potência. Principalmente para essa questão dos barramentos estarem mais expostos do que do inversor. Vamos lá, voltando então. Teste na placa de controle. Tem um teste simples que dá para fazer, que é fazer a alimentação da mesma. SSW07, pino 6, pino 8, alimentação dela. 3,3 volts aplicado nesses dois pontos, ela vai subir. Ela subiu, ligou, ficou em standby, provavelmente possui uma grande probabilidade de ela estar boa. Porém, um teste final bacana é você colocá-la em outra soft starter, que de preferência esteja boa, coloque, efetua o teste de disparo, teste bypass, show. Fez tudo isso, placa de controle. E essa aqui é uma das placas mais caras, tá, galera?
Uma nova está na faixa aí de R$ 1.700. Uma manufaturada, usada, revisada, está na faixa aí de 950 a R$ 1.200 uma placa de controle. Por isso que muitas vezes compensa comprar soft starter de 30 CV, baratinho, só para arrancar a placa de controle se estiver bom. Show! Placa de controle são esses testes. O treinamento não é voltado para manutenção de sistemas microprocessados, porque demanda um conhecimento mais técnico ainda em eletrônica e principalmente de computação. Nós temos aqui um microcontrolador, basicamente é um processador com memória integrada. Ele tem portas digitais, controles digitais, tem sistemas de atenuação, filtros passivos, filtros ativos aqui dentro do sistema. Então, para os sistemas de controle, as análises são mais breves. Parte de potência, não. Parte de potência, precisamos, de fato, entender todo o conjunto. Soft Start. Vamos caracterizar uma análise do sistema. Eu tenho a energia entrando por esses bornes, neste modelo. Porém, você pode extrapolar isso para outros modelos, seja ABB, Danfoss ou o que seja. As características básicas de funcionamento vão ser as mesmas. Aqui nós temos o sistema de controle. Por que o sistema de controle possui alimentação separada do sistema de potência nas soft starters? Por quê? O sistema de potência ele vai fazer alimentação direta com corte de onda de motores de indução trifásica. Se essa alimentação, vamos supor no momento de partida, há uma sobrecorrente, o que vai acontecer? Há uma sobrecorrente, há uma atenuação de tensão. O sistema de controle pode sofrer com esses picos de corrente. Ele pode gerar espúrios, pode gerar sinais ruidosos que vão interferir no sistema de controle e causar algum tipo de anomalia no processamento. Então, geralmente, em grande maioria, as soft starters possuem alimentação do sistema de controle separada do sistema de potência. Não que a galera que eu vejo por aí coloca junto, pega mesmo o fio daqui, joga para cá e está funcionando. Mas não é para ser. O ideal é que o sistema de controle seja separado. Então aqui, venhamos pegar alguma coisa para apontar. A alimentação sendo feita nesses pontos, a energia elétrica em corrente alternada vai se situar por este trajeto. Passar pelo primeiro sistema de proteção, que é o sistema de proteção analógico, que propicia uma certa proteção por variação do range, ou seja, a amplitude de alimentação da mesma. Caso a alimentação deste ponto seja superior ao que ela trabalha, ou seja, 220 volts, essa aqui deve ser de 110 a 220. Se for superior, ela vai fazer com que o varestor, a resistência interna dele, se atenue a quase chegar a zero, forçando uma sobrecorrente pelo sistema e desarmando um seccionador. Todo driver, todo sistema eletrônico de potência, ou eletrônico em geral, principalmente industrial, deve possuir um meio seccionador. Seja disjuntor, fusível ultra rápido, um disjuntor motor, qualquer coisa, ele deve possuir. Por quê? Caso essa proteção atue, ele vai desligar o disjuntor, fazendo com que os danos provocados no equipamento sejam muito menores. O disjuntor seccionando, ele corta energia, então um reparo mais simples, possibilitando um custo-benefício melhor também. Mas vamos supor que a alimentação passou por aqui e estava adequada. Ele vai passar novamente por esses filtros. Ele possui 2 filtros capacitivos e um filtro indutivo. Na verdade, tem mais um filtro capacitivo aqui na frente. Aqui estamos passando ainda em tensão alternada, corrente alternada, ao qual chega na ponte retificadora, que vai, por sua vez, retificar essa corrente alternada em corrente contínua. Porém, a corrente contínua, ela, por mais que esteja retificada, ainda ela é pulsante, porque ele vai pegar a 60 Hz alternado e transformar em 120 Hz contínuo. Esses 120 Hz, que são retificados pela ponte retificadora, são armazenados dentro do link CC. O link CC, por sua vez, filtra esses ripples, tentando eliminar. Ele não elimina 100%, mas chega a 99,7% de capacidade de filtragem desses sinais. Então, ele armazena a energia em cima do capacitor. Esse capacitor, por sua vez,
vai possuir dentro dele entre 180 volts, se for alimentado em 110, e 311 volts, se for alimentado em 220 volts. Essas tensões em corrente contínua, filtrada e estabilizada são injetadas, atenuadas por um circuito resistivo para que faça o startup em cima do CI-PWM. O CI-PWM vai oscilar, esse CI específico possui um MOSFET internamente, neste lado. Esse MOSFET vai oscilar o primário do chopper em uma frequência e range específico, ao qual vai induzir tensões na bobina do secundário. Essas bobinas do secundário vão ser excitadas, filtradas por esses retificadores na saída e alimentadas novamente, filtradas nos capacitores do link do secundário. As tensões dos secundários vão propiciar os funcionamentos eletrônicos de todo o circuito, seja 3,3 volts, 12 volts, 48 e assim por diante. Vai depender de cada equipamento. Mas a base de tudo isso que eu falei vai ser idêntica na topologia para todos. O que vai mudar mesmo vai ser os circuitos eletrônicos. Essas tensões sendo geradas, elas, em média, possuem um referencial diferente. Essa daqui, eu não me lembro agora de cabeça se da 7 ela possui o mesmo referencial para todo o circuito, mas geralmente possui alguns sistemas isolados. Essas alimentações sobem para o sistema de controle, que monitoram todos os circuitos, principalmente o sincronismo das fases. Por que ela monitora o sincronismo da fase? Ela monitora porque soft starter não converte energia elétrica. Ela simplesmente controla ela. Ela não tem, não é que nem um inversor que pega corrente alternada, converte em corrente contínua e depois converte novamente em corrente alternada. Então, o inversor tanto faz se é contínuo, se é alternado que está entrando que tem na sua entrada. Para a soft starter, não. Ela precisa saber aonde está, qual é o momento que a onda senoidal passa por zero para que ela calcule o tempo da onda, ou o ângulo de disparo, como alguns gostam de dizer, para efetuar o disparo da soft, fazendo isso gradativamente até liberar toda a potência da sua entrada. Então ela precisa, de fato, conhecer qual foi o momento em que a onda senoidal passou por zero, calcular um período do tempo e efetuar o disparo da onda. Fazendo isso, ela consegue controlar a energia, mas não convertê-la. Soft start na parte de análise é um pouco mais chato. Então nós temos aqui, como vocês podem notar, todos os circuitos de sincronismo, de análise, devem possuir um isolamento galvânico, protegendo o circuito de controle do circuito de potência, justamente pela mesma questão que a alimentação das mesmas devem ser separadas. Agora vamos para a análise de fato. Visualmente, vocês conhecendo, tendo aquele conhecimento da base do que é cada circuito, visualmente você já consegue detectar qual é a função de cada componente dentro da soft start. Vou trazer mais próximo para ficar bacana. Pode falar. Perguntar. Edson, fala aí. Faz o teste de disparo da soft, como é que faz? Como é que faz o teste de disparo? Da soft do Soft starter trás. depende de ter sincronismo. Se não tiver tensão na entrada, não tem como você efetuar disparo. Por quê? É porque assim. Não. Eu te fiz uma pergunta. Por que o disparo da soft não é possível se não tiver alimentação? Indiferente do inversor de frequência. Não sei explicar, não. Para ela efetuar o disparo do SCR, do tiristor, o que ela precisa saber? É a alimentação, né? Ela precisa saber qual foi o momento
que essa chave aqui passou por zero. Detector de... Sim, o sincronismo. Por isso que a soft start é mais chata de consertar do que o inversor. Pelo menos eu acho. Porque se ela não tiver o sinal de quando foi que a senoide passou por zero, ela não consegue efetuar o disparo. Por isso que muitas vezes dá pau em um tiristor, ou que seja um SCR só. Dá pau nele, você manda ela partir e lá o erro, o switch de erro por subtensão, por falta de fase loss, está desabilitado, ela fica só piscando. Fica piscando, mas não parte, não faz nada. Por quê? Ela tem que ler os seis sinais de disparo, os 6 pontos de sincronismo. Então, faltou um, está errado. Se está errado, como é que ela fala, eu vou disparar, se ela não conhece qual foi o momento que a onda passou por zero? Então, o único método de você efetuar um teste de disparo na soft starter é ela estando alimentada com tensão trifásica, se ela for trifásica. Se ela for aquela de controle por 2 fases, aquela dá para você usar 220 que dá para testar. Mas nesse caso aqui, que é trifásica, ela vai apresentar falha. Por quê? Porque ela não tem um sinal de sincronismo. Beleza. Aqui a gente vai fazer a análise. Primeiro a gente vai detectar a análise, vamos buscar os 120 Hz naqueles pinos aqui, que são responsáveis pelo sincronismo. Sem ele não dá para fazer. Ela não vai disparar se não tiver os 120 Hz adequado. E vamos verificar também, como eu já dei dicas para vocês, isso é um método de macete, mas que acontece comum, então vale a pena falar. Ó, DI 2 e DI 1 são 2 filtros Schmitt Trigger, um buffer Schmitt Trigger. São danados de dar problema, tá? Às vezes está dando lá E75, que é erro de sincronismo de rede. Parâmetro 0,5 tem que estar 60 Hz. Caso não esteja, verifica, se eu não me engano é o 8 e o 7, eu vou olhar no diagrama aqui. Mas se não tivermos os 120 Hz de pulso aqui, e não tivermos 60 Hz sendo indicado na IHM, provavelmente o Schmitt Trigger aqui está ferrado. São 2 componentes comuns de darem problema. Professor. Pode falar. Por que essa soft start ela só tem 2? Aquele leitor de corrente que vai na fase lá, né? 2 TCs. Aquele anel que está embaixo da placa. Sim, aqui. são TCs aqui lá. São 2 TCs. Ah, sim. Esse, ela deixa eu ver. só vai nas 2 fases. Só. Esse aqui embaixo, né? Isso. O que acontece? Ele é trifásico, certo? Uhum. O sistema de controle, ele lendo 2 correntes, ele consegue calcular qual que é a corrente do terceiro. Então não tem necessidade de custo maior de ficar monitorando as 3 fases. Ele lendo 2 fases, ele consegue calcular qual que deve ser a corrente da terceira fase. A somatória num sistema equilibrado das correntes de um sistema trifásico deve ser 0, a não ser que haja distúrbios, fuga terra ou algo do gênero. Então, por exemplo, se eu consumir, sei lá, 80 amperes aqui, eu estou defasado 120 graus dessa fase. Eu consumi 80 amperes aqui, eu estou defasado 120 graus dessa fase. Aqui deve haver 80 amperes também defasado 120 graus desta fase. Fazendo com que isso, se eu somar os fasores de corrente, vai me dar um valor próximo de 0. Só não vai acontecer isso se houver um desequilíbrio, como eu disse. Fuga terra, o motor está ruim a ponto de provocar uma sobrecorrente nessa fase, mas se o motor estiver ruim a ponto de provocar uma sobrecorrente nessa fase, essa sobrecorrente vai ser induzida também nessas outras 2 fases, porque a somatória dos fasores deve ser 0. Aí já é mais voltado à parte de cálculo, fasores de potência ativa, reativa, e não entra na mérito agora.
A gente está mais focado nos reparos eletrônicos. Mas, a princípio, só possuem dois TCs, porque não é necessário, na Soft Start, efetuar a análise das 3 fases. A não ser quando a potência é muito grande. Para essa daqui, comercialmente, não compensava investir em mais um TC, mais um circuito de análise. Então, é um custo a mais para a fabricante. Deu para esclarecer? Foi quem que perguntou? Não vi. Alessandro. Alessandro. Então, deu para esclarecer essa parte? Tem. Então, vamos lá. Então, aqui, fiz o teste a frio, detectei 2 falhas aqui. Como eu disse, aqui na bancada é bem ruim para mim trabalhar com ela. Então, eu vou retirar ela e vou colocar num frame menor, que vai ser mais prático para mim analisar.